segundo o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, que nós vemos nesta fotografia, existe uma conversa na alta cúpula dos governos da Rússia e também dos Estados Unidos. Nós falamos aqui ontem a respeito deste assunto quando Donald Trump diz que já tem conversações com o Vladimir Putin, ou seja, existe, portanto, conversas entre a alta cúpula tanto em Washington quanto em Moscou a fim de tentarem chegar a uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme nós podemos concluir após essas declarações reiteradas de altas personalidades dos dois países. A grande questão é qual será o tratamento que ambos os países darão para a guerra e que condições eventualmente a Ucrânia irá exigir, mesmo porque o Zelensky fala mais uma vez reiterando a necessidade das garantias de segurança que nós já iremos comentar. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue aqui o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e para todos que querem compreender um pouco sobre a dinâmica do poder global. Pessoal, nós temos então uma série de assuntos aqui importantes, eu vou destacar apenas esses três. É o caso da Ucrânia fazendo ataques contra o território da Rússia mais uma vez. Desta vez a Ucrânia faz um ataque outra vez contra esta região de Krasnodar. Krasnodar é este oblast aqui do território russo, conforme nós podemos observar. Fica às margens do Mar de Azov e fica ao norte do Mar Negro. Perfeito? Então, a posição geoestratégica desta região, justamente a retaguarda russa, conforme nós já falamos aqui, também reiterando a partir desta região, os russos apoiam eventualmente a sua guerra contra o território russo em todo o fronte de guerra, em especial em Kherson e em Zaporizhzhia, conforme nós falamos. Nesta localidade, nós temos infraestrutura de guerra, bem como também o gasoduto aqui, que a Rússia exporta gás através da Turquia, e a Ucrânia busca fazer ataques nesta região e atinge, pelo que nós observamos, refinarias de gás e não necessariamente o gasoduto. Tá certo? Então, mais uma vez aí, conforme mencionamos, a Ucrânia fazendo ataques contra a infraestrutura de guerra da Rússia. Agora, as conversações entre os Estados Unidos e a Rússia é o que mais chama atenção na questão diplomática, conforme nós podemos observar, basicamente todos os dias nós mencionamos aí que alguma personalidade do governo ou dos Estados Unidos ou da Rússia tratando deste assunto a respeito de conversa para que haja paz. Ontem mesmo eu até comentei com vocês a propósito do governo ucraniano, Zelensky, se ele faria críticas em relação ao Trump à medida que o Trump conversa com o Putin. Isto é, todos os governantes que fizeram conversas com o Putin, é o caso do Olaf Scholz, ou mesmo é o caso também do Narendra Modi, conforme nós mencionamos, sem contar o próprio governo brasileiro, o Lula, a gente teve o Zelensky fazendo críticas bem pesadas, certo? Bem, então, em entrevista, mais antes da entrevista do Zelensky, vamos observar o que disse o vice-ministro das Relações Exteriores, o Sergei Ryabkov, da Rússia. Segundo disse ali, a Rússia e os Estados Unidos têm certos contatos entre os seus ministérios de relações exteriores. Não há sentido em divulgar os detalhes, mas o processo está em andamento. Então, segundo o que diz aí o vice-ministro de Relações Exteriores, Ryabkov, não divulgam detalhes, embora o processo esteja caminhando para uma pacificação. Lembrando que o ministro das Relações Exteriores da Rússia é o Sergei Lavrov e o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos é o Marco Rubio, tá? Então, segundo afirma aí Ryabkov, ambos estariam, portanto, conversando para que chegassem a uma solução, para que se negocie a paz. É importante que nós tenhamos isso em clareza para entender os posicionamentos do Zelensky. Então, segundo o Zelensky, novamente ele fala em garantias de segurança. Aqui eu separo um trecho bastante longo a respeito da fala do Zelensky, lembrando que nós temos que ter no horizonte que uma das exigências, digamos assim, da Ucrânia, ou se não quisermos compreender como exigência, mas se nós quisermos compreender como um dos pontos importantes da Ucrânia, não é a paz a qualquer custo, mas sim uma paz que seja justa. Em outras palavras, a Ucrânia não quer perder seus territórios,
na compreensão da Ucrânia, se houver paz e junto a esta paz a Ucrânia perder seus territórios, essa paz não foi justa. E mais ainda, esta paz precisa ser, portanto, duradoura. E aí nós vemos o Zelensky, quando trata da questão da paz, tem falado a respeito das tais garantias de segurança, que é justamente a Ucrânia dispor de eventuais artefatos militares para poder se defender agora e no futuro. Vejam só, um conflito congelado levará a mais agressão repetidamente. Quem então ganhará prêmios e entrará para a história como vencedor? Ninguém. Será uma derrota absoluta para todos, tanto para nós quanto para Donald Trump. Ou seja, o Zelensky está partindo do pressuposto que congelar o conflito não é a solução, isto é, se houver uma paz momentânea ou eventualmente um cessar-fogo e uma paz que seja ao longo do tempo, 2 anos, 5 anos, enfim, daqui a um tempo nós teremos que a Rússia pode novamente agredir o território ucraniano. E mais, se esta paz não considerar o território ucraniano de volta para a Ucrânia, não haverá vencedores, porque nós teríamos uma derrota absoluta para todos na concepção do Zelensky. Isto significa que a Rússia ganhou. Tá certo? Porque a Rússia entrou militarmente no território ucraniano e eventualmente ocupou os territórios, expandiu sua zona de fronteira e simplesmente a guerra é congelada. Ou seja, na visão do Zelensky, isto é, perder a guerra. Por isso a ideia da paz justa, ou seja, não ceder seus territórios. E diz mais ainda Zelensky. Ele não precisa apenas acabar com a guerra, ele precisa agir para que no caso o russo, né, o Putin, não tem a chance de travar guerra conosco novamente. Aqui fica claro que, gente, quando o Zelensky fala, não é acabar com a guerra, é dar garantia para que o Putin não nos ataque novamente, certo? Ou seja, é justamente aí a guerra duradoura, que é a guerra pela força, né? Ou melhor, a paz pela força. Em outras palavras, a Ucrânia dispor de armamentos militares para se defender eventualmente da Rússia. E diz ali ainda, esta é a principal coisa e todos devem reconhecer isto. Isto seria uma vitória, ou seja, a Ucrânia ter condições de se defender militarmente para não ser atacada novamente pela Rússia e, portanto, não perder seu território. E aí sim, isto seria uma vitória. Agora, se eu tivesse um entendimento de que a América e a Europa não nos abandonariam e nos apoiariam e forneceriam garantia de segurança, eu estaria pronto para qualquer formato de conversas. Então o Zelensky falando aqui, ele já havia falado sobre isso, né, de que se houvesse uma solução para parar de perda de vidas humanas no fronte de guerra e coisa do gênero, ele negociaria com o Putin, né, e aqui ele está falando, não, se houver garantias a gente pode ter conversas. E se houver garantia de segurança, podemos então falar do fim da fase quente da guerra. Você deve entender que precisamos saber exatamente como esta guerra vai terminar. Aqui estamos todos do mesmo lado que a América e a Europa. A América aqui significa, conforme sabemos, Estados Unidos. Fecha aspas. E aí, por fim, concluir. Precisamos de garantia de segurança e entendimentos para que o que quer que ele queira ou quem vier depois dele quiser matar ucranianos ou tomar nossa terra, eles não terão essa resposta. Ou seja, está falando aqui que é necessário a garantia de segurança para a Ucrânia a fim de que não haja a vulnerabilidade para quem quer que seja novamente ataque o território da Ucrânia. Quanto ao fronte de guerra, nós tivemos ataques russos em grande quantidade, dezenas de drones, e aqui a Ucrânia abateu 61 drones, embora alguns atingiram algumas localidades no território ucraniano, conforme nós observamos, tanto na região do norte de Kharkiv, bem como também na região de Kherson. Tá? Uma disputa importante aqui, inclusive, envolvendo tanto a Rússia quanto a Ucrânia, na região de Kherson, ao sul ali do território da Ucrânia. Pessoal, no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença mais uma vez. Reitero para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, conforme sempre mencionamos, respeita a geografia. E amanhã a gente volta analisando mais uma vez a guerra entre Rússia e Ucrânia e seus desdobramentos geopolíticos. Tchau, tchau.